Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, estamos iniciando mais uma semana então com as nossas aulas remotas, com as nossas videoaulas, e vai ser mais uma semana vencida. Olha lá, na semana anterior foi uma semana de bastante adaptação para vocês, né? Eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham conseguido se organizar, tenham conseguido planejar, estudado, enfim. Porque se antes tinha que estudar, agora tem que estudar mais ainda, não é verdade? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos então dar início ao estudo do capítulo 6. Então, olha lá. Neste capítulo, a gente vai tratar um pouquinho sobre interpretação e a gente vai falar sobre como dar um final inesperado para o meu texto. Como que eu posso perceber onde acaba ali o desenvolvimento e aonde começa o desfecho, que é exatamente o momento a qual eu posso mudar. Eu posso dar um final diferente, eu posso dar outra cara para aquele desfecho. Como que eu vou fazer isso? De modo coerente, né? Eu preciso de coerência, eu não posso, o texto todo tá falando de uma coisa, no desfecho eu mudo e falo outra. Tem que seguir um parâmetro disso, beleza? Então, lápis na mão, caneta, caderno e o nosso livrão. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o conflito. O conflito é o momento a qual a narrativa começa a se desenvolver. Então, eu estou lá tranquila, eu tive uma ideia, eu vou fazer alguma coisa, essa alguma coisa não dá muito certo. Inicio o meu conflito, tá bom? Ou, eu não tive uma ideia, mas eu tô tranquila, vem alguém, me chama para fazer alguma coisa e a gente entra num assunto, num dilema, num obstáculo, tá, nasceu o conflito. Então, o conflito é a parte essencial que vai trazer as sequências das ações durante todo o desenvolvimento. É daí que vai nascer todo o enredo da minha história, beleza? Então, lá vocês têm o texto que chama Tinta no Cabelo, né? Então, o que esse texto fala? Quando vocês fizerem a leitura dele depois, vocês vão perceber que ele fala de uma adolescente, pensa, a gente está falando sobre a adolescência desde o outro módulo. Então, ele trata de uma adolescente que não está tão satisfeita assim com as suas madeixas. O que ela faz? Ela procura em algum lugar e descobre que se passar tinta no cabelo, o cabelo dela vai engrossar. Ela tem um cabelo muito fino, o cabelo fino embaraça, quebra. Então, ela junto com uma amiga vai a uma perfumaria e compra tinta. Só que aí, a gente tem as tintas e a gente tem o shampoo, as tintas, né? E ela foi lá e comprou desse modelo aí de shampoo. Foi pra casa, não contou nada pra ninguém, tava com amigas, sozinhas. E ela nem se deu ao trabalho de fazer a leitura da instrução. Olha lá, ela não leu as instruções. O que ela pensou? Se isso aqui é shampoo, então eu vou passar aqui nem shampoo. Ora, ela vai lá e passa a tinta. Mistura lá o oxigenato no negócio e passa. Quando ela percebe, tá tudo manchado. Ela vai tirar aquilo que o negócio não sai. Mas não sai nem que ela gatuça, nem que se ferra. E ela tenta tantas coisas pra ela poder tirar aquele negócio da cabeça dela, do rosto dela, da mão, do corpo. Ela tenta tanta coisa e tudo frustrado, né? Então, olha lá, o conflito, ele começou no momento que ela quis mudar e principalmente, olha lá, o que levou ela até o conflito? Foi o fato de querer mudar. Então ela comprou um produto, não leu a instrução, o conflito se estabeleceu lá. Fechou o conflito. Então percebam, conflito é o desafio que a personagem ou personagens precisam vencer para conseguir chegar ao seu objetivo. Então pensa só, o objetivo dela era pintar o cabelo e ficar com o cabelo mais grosso, né, com os fios grossos. Ela então parte lá para fazer todas aquelas coisas que eu já falei anteriormente, para ela conseguir chegar no objetivo dela. Então, ela, para conseguir chegar no objetivo dela, ela tinha que tirar aquilo da cabeça, né? Ela tinha que tirar aquelas manchas, porque não adiantava ficar com o cabelo grosso com mancha no rosto todo, no corpo, né? Então, vamos lá. Ó, a gente tem então
esse texto que eu falei pra vocês, lá na página 102 e 103, olha lá. Tá falando sobre a adolescência. E essa adolescência aqui trouxe pra ela uma ideia, né? Então, qual foi a ideia que ela teve? De pintar o cabelo, para que o cabelo ficasse mais grosso. O que aconteceu para que o conflito se instaurasse? A professora já respondeu, antecipei a pergunta explicando do texto. Então, o que é? A partir do momento que ela teve a ideia, levou ela para o conflito, que foi o fato dela não ler as instruções de modo de uso, certo? Porque ela achou que fosse shampoo, então eu vou passar como shampoo. Então, olha lá, ideia, mudar, engrossar os fios do cabelo. Usou a tinta como shampoo e não leu as instruções do rótulo. Olha lá, não leu, ardeu, né, pra ela. Então, vamos lá. A aflição da personagem principal é percebida pela riqueza dos detalhes, ou seja, a descrição. Nós falamos descrição sobre a nossa aula anterior. Então, a todo momento a personagem, depois que ela percebe que aquilo tá na cabeça dela que ela não consegue tirar, ela fica tentando artifícios para tirar, e a gente só consegue perceber que ela está nervosa, aflita, porque tem a descrição das ações dela, dos sentimentos dela, da descrição do físico dela. Então é isso que a gente vai perceber agora. Olha lá. Parágrafo 10. Ela fala assim, ó, a minha mãe vai me matar. Por que ela fala que a mãe vai matá-la? Porque ela tá fazendo escondido, ela não pediu pra mãe dela. Então, essa descrição mostra pra gente que ela está de fato fazendo escondido. Depois a gente tem outra descrição, lá no parágrafo 27. E ele fala assim, ó, opa, peraí que tá pulando, eu acho que desordenou, né? Desordenou mesmo. Mas eu vou falando pra vocês na sequência, depois vocês vão procurar no livro. Lá no parágrafo 14, ela fala assim, ó, as unhas mais feias, sujas e encardidas da Tijuca, do Rio de Janeiro e do universo. Então, gente, olha lá, ela, além de estar com o rosto sujo, ela também está com as unhas sujas. E isso causa pra ela uma frustração muito grande. E ela descreve isso pra gente, né? Depois, no parágrafo 27, ela fala assim, ó, 57 mil partes do meu corpo foram atingidas. O que você imagina? Que ela está praticamente toda pintada, né? Da cor lá que ela escolheu. E na realidade a tinta geralmente é mais escura mesmo, né? Então ela tá parecendo lá, vamos pensar no aquele cachorro dálmata, né? Toda pintada. Depois, parágrafo 31. Esta fala é da amiga. A amiga dela fala assim, ó, seu olho está do tamanho de uma manga. Meu, manga é muito grande. Então significa o quê? Que os olhos dela estão irritados, né? Estão irritados por conta da tinta, estão irritados porque ela chorou. Olha lá a percepção que a gente tem por conta dessa descrição. Descrição é o ápice do texto, tem que ter. Depois, olha, ele fala, parágrafo 36. Quando minha mãe chegou, quase teve um colapso nervoso. Quase teve colapso nervoso. A mãe, então assim, a gente sabe que ela fez tudo escondido, né? Teve a intervenção da mãe. Precisou ter a intervenção da mãe. A mãe dela ficou possessa. Se a mãe dela que teve um colapso nervoso, olha lá, quando minha mãe chegou, quase teve um colapso. Então ela olhou aquilo, provavelmente ela não acreditou. Então você já consegue imaginar na sua cabeça, espero que sim, a reação da mãe, a expressão facial da mãe, o que muito provavelmente a mãe falou, que a mãe fala e fala com razão, porque ela fez coisa escondida, né? Então, vamos pensar o seguinte, como o personagem resolveu o conflito? E aqui, meus caros, que eu quero que você perceba, se toda a história gera a partir do conflito, o desenvolvimento começa quando o conflito se instaura, tá? E o desenvolvimento acaba quando o conflito se encerra. Depois desse desenvolvimento aqui, o conflito se encerrando, a gente fecha essa ideia. Então o que aconteceu? Ela conseguiu se limpar, teve que passar algum produto mais forte, teve que levar ao médico. Então a gente vai perceber qual a construção. Mas fechou o conflito, a gente vai para o desfecho, tá bom? Então, percebam, lá no parágrafo 34, a gente tem a seguinte questão, ó, ligou para sua mãe. Aqui ele não fala assim, ó,
31, seu olho tá tomando... Por quê? Quando a amiga fala isso pra ela, a amiga fala assim, a gente precisa ligar pra sua mãe. Ela fala, mas não, claro que minha mãe vai me matar, que não sei o que lá. Fala um monte de coisas. Então, aqui já dá indícios de que o conflito tá indo pra sua resolução, tá? Esse conflito, ele vai se solucionar quando, então, elas ligam para a mãe da menina. Ligou para a mãe da menina, então... Opa! A partir do momento que ligou para a mãe da menina chegou lá, ficou brava, a gente viu lá no parágrafo 36, ficou bem brava, mas solucionou esse problema dela. Então, aqui, quando a mãe dela a viu, é o momento que o conflito parou, o conflito congelou. Então percebam, a gente tem o fim disso. E eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, acompanhem aí pela apostila de vocês. Então, lá tá falando assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Acabei cedendo e liguei para casa. Então, é o momento que ela ligou para a mãe dela. E ela fala assim, mãe, vem me buscar correndo aqui na casa da Alice. Aconteceu um pequeno acidente. Botei a roupa e quando minha mãe chegou e olhou para aquela figura estranha e fedida, quase teve um colapso nervoso. O que foi que você fez com você, Maria de Lourdes? Perguntou, dramática ao extremo. Você está parecendo uma mendiga. Fui ajudar a Alice a pintar o cabelo. Acabei me sujando toda e deixei cair tinta no meu olho. Menti. Melhores amigas. A gente sempre pode botar a culpa nelas. Então, olha lá. O conflito acaba quando a mãe chega, já falei isso, né? A mãe fica espantada, a mãe xinga. Mas o que acontece no fim, né? Pra ela levar menos xingo, ela colocou a culpa na amiga. Então, a amiga se responsabilizou por aquilo. Então, esse foi o desfecho. Percebam? A gente tem aí o início dela com a amiga, a ideia, né? Então, tá introduzindo pra gente o que tá acontecendo. Elas tiveram a ideia, são adolescentes, querem mudar o cabelo, lá. Então, vamos pintar? Vamos. Então, foi lá, comprou sem consentimento de ninguém, sem permissão. Comprou desenvolvimento. Então, vamos lá. Aí vem o conflito, colocou sem ler. Aí tem todas as ações. A gente percebe todos os sentimentos dessa personagem por conta da descrição. E vem. No fim, tiveram que pedir ajuda da mãe. Pediu ajuda da mãe, encerrou o conflito. Porque a mãe vai ajudá-la, né? E aí, para ela não levar tanto xingo, a amiga conta, então, se coloca como responsável, né? Uma joga para outra. E aí dá tudo certo no fim. Este fim, meus queridos, é o que vocês vão ter que mudar. Professora, como é que eu vou fazer isso? Ora, aqui vocês vão decidir o que a mãe fez com ela. O fato da mãe ter aparecido não pode ser mudado, tá? Porque não faz parte do desfecho, mas faz parte ainda do desenvolvimento. Então, o que rolou? Precisa ter coerência, tá? Precisa ter coerência com tudo. Você não vai fazer um final que seja muito longo, um final muito complexo. Você vai fazer um seu final simples, mas vamos, assim, vocês são ótimos, né? Assim, eu sou até suspeita de falar, mas vamos trazer um pouco de emoção, vamos trazer surpresa, né? Então, vocês vão fazer isso e depois vão fazer a leitura lá na nossa aula remota e vamos ver se vocês entenderam a concepção do conflito, qual é a importância do conflito para o texto. Tudo bem, então? Então, ó, vamos lá. Atividade. Então, aqui, você vai dar um final diferente para o texto. Tinta no cabelo. E importante, o novo final deve ter coerência com toda a sequência do texto e deve ser curto. Quando eu falo de coerência, eu estou falando que vocês têm que seguir a mesma linha de pensamento, seguir as mesmas características desses personagens. Então, a gente já sabe os sentimentos que ela teve, os sentimentos que ela carregou durante todo o texto. A gente tem os sentimentos de como a amiga se portou ao lado dela depois que percebeu que não deu bom, né? Ao contrário, deu ruim, né? Então, este comportamento e essa descrição, ela precisa estar presente no final, tá bom? Então, não vai trazer coisa muito surpreendente, coisa lá, sei lá, enterrar, desenterrar, coisa estranha, né, que não adianta.
Então, meus queridos, a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. A gente fez então a interpretação desse texto, vocês vão lê-lo com atenção, com carinho, e vão fazer esta atividade contemplando o final, mudando este final. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, como sempre é feito com carinho, e eu estou com saudade da interação de vocês, e até mais!